quiser. Olá, cabeças pensantes, tudo bem? Hoje estamos aqui com uma pessoa maravilhosa. Olha, é um talento de Santos que a gente estava querendo muito que ela viesse. Somos fãs. O nome dela é Bruna Knudsen. Ai, gente, se eu errei, Bruna, você me perdoa. Mas olha, a gente está muito ansioso para falar com ela. Mas antes, ó, roda a vinheta. Bruna, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter dado esse tempinho aqui pra gente. Mas eu acho que é de grande importância a gente mostrar para as pessoas quem é você, o que você faz, porque, como você coloca na sua bio, se você ajudar uma pessoa, já transformou, né? Estamos também com a doutora, com o doutor. Viemos aqui fazer esse papo gostoso. Conte, Bruna, quem é a Bruna, a doutora Bruna, influência digital, tudo isso e mais um pouco. Meu nome é Bruna, eu tenho 29 anos. Eu sou médica por formação. Me especializei no Guilherme Álvaro, para quem é daqui da região, em ginecologia e obstetrícia, mas eu acho que é muito mais que isso. Inclusive, eu falo que eu faço saúde da mulher. Acho que a gente precisa ser muito mais amplo do que isso. Comecei na internet há 2 anos e alguma coisinha, vai fazer 3 anos no final desse ano. Sempre gostei da área, mas deixei de canto desse audiovisual, porque medicina era minha paixão e sempre foi a primeira escolha, não tinha dúvidas quanto a isso. Quando eu pude juntar as duas coisas foi maravilhoso. Isso que você falou de se eu puder ajudar uma pessoa, eu sempre fui essa pessoa de levar nas costas, de vamos lá, de tentar trazer. E isso de estar aqui no podcast, a intenção de vocês é ajudar outras pessoas. E eu sempre fui essa pessoa. Então, se puder um pouquinho de alguma experiência que eu puder dar aqui, melhorar alguém, isso tem muito valor pra mim, assim. Eu falo que a nossa profissão, ela já é uma profissão muito gratificante. E tá nas redes sociais torna isso muito maior. Acho que é propósito, né? Como a gente estava falando nos bastidores, ter propósito. E o que fez você tirar esse tabu de ser uma médica e entrar na internet? Eu tenho um parceiro de vida profissional, que é o Dr. Gaspar, ele é ginecologista obstetra, foi meu chefe na residência, e ele começou a plantar a sementinha. Ele falou, você tem todo jeito, você é super comunicativa, e hoje o médico precisa estar na internet, o médico ele precisa mostrar o seu serviço. Entender que assim, a internet ele não vai trazer paciente para quem não é bom. Você vai fazer da internet só uma vitrine para quem você é, mostrar quem você é e o seu serviço. E aí eu fiquei com aquela sementinha e eu falava que eu jamais ia trabalhar com internet, eu jamais ia trabalhar em São Paulo, hoje eu faço as duas coisas. E aí, pandemia, peguei Covid, fiquei presa dentro de casa, no meu quarto, na verdade, que eu morava com meus pais ainda, então fiquei presa no quarto. Fiz um post e aí fui pegando gosto e foi indo. E eu sempre fui aquela criança que falava pelos cotovelos, apresentação de escola, tudo na frente. Ai, dia do índio, tem que falar lá. Eu ia, dia não sei o que, vai. E eu sempre gostei. Então sempre foi muito fácil a internet pra mim. Eu entendo que não é pra todo mundo, né? Tem uma dificuldade, Sim. mas eu também vejo que com a internet a gente consegue mais focar no nosso público. Por exemplo, minha mãe tá aqui atrás e ela sempre gostou daquele médico que parece que nem solta pum, sabe? Que é todo sério, nem não fala nada, não sei o quê. E eu sou zero essa pessoa. Eu não sou. Eu vou trabalhar de tênis às vezes, eu jaleco uma uso, eu uso quando eu tô com frio por causa do ar-condicionado. E aí eu falava, como que vão me levar a sério como médica? Nunca vão me levar a sério. Que não é como? Com a cara de 12 anos que eu tenho, do jeito que eu falo. E pelo contrário, as pacientes que chegam no meu consultório, elas falam, então, porque eu vi no Instagram que você é assim, assim, assado. Se identificam. Se identificou e foi. Não é que o meu jeito é certo. Mas tem público que gosta daquele jeito. Você é autêntica, né? Você é autêntica, você quer mostrar Quem eu sou. A Bruna. Não vou tentar mostrar alguém que eu não sou ali na internet. Eu mostro exatamente como eu sou. E isso quebra muita barreira para paciente, principalmente Sim, na minha área. Porque ela pode fazer perguntas mais íntimas, né? Porque se você está se mostrando, então ela pode se mostrar, né? Uma reciprocidade. Exatamente, ela precisa se sentir à vontade. Acho que com qualquer médico, na verdade, né? Porque a gente faz coisa errada. Quando eu vou no médico, eu falo assim, ó, eu não vou fazer esse tratamento que você tá me propondo aí, que eu vou esquecer. Eu não vou lembrar de tomar remédio 4 vezes ao dia, dar uma facilitada. Então, assim, a gente tem que ter essa liberdade com qualquer médico. Mas acho que quando você vai colher um Papa Nicolau, fazer um preventivo ali, colocar um DIU, é muito mais complexo. Então, se ela puder estar à vontade ali, se sentir à vontade de falar até das coisas mais íntimas dela, eu fico muito feliz. E eu tenho muita paciente que eu fico muito feliz nessas pacientes específicos, assim. Paciente que com 30 anos nunca foi no médico. Nossa. Porque não se sentia à vontade. Aí fala, eu te sigo há mais de ano, agora que eu tomei a coragem de vir.
E eu acho isso muito bacana, assim, de conseguir chegar onde outras pessoas não chegaram. E não é por questão, às vezes, financeira, que a pessoa tinha acesso, ela tinha como ir, mas ela não foi. E aí, quando eu chego nessas pessoas, eu acho muito bacana. E isso é graças à Emocionante. internet. E é graças à internet. A internet hoje, as pessoas vão entender que não é uma coisa à parte. A internet é parte de tudo. Você vai no restaurante, você entra no Instagram do restaurante pra ver como é que é a roupa, Não como é dá que é o para lugar. colocar numa caixinha, né? Não dá. Não dá para separar, é tudo junto, é uma Exatamente. integra. E, Bruna, como é que é essa relação, já que você falou da sua mãe, como é que é essa relação do trabalho com a sua mãe? Às vezes dá problema, dá, assim, opiniões diferentes. Como é que é A isso? opinião dá, assim. Minha mãe, oficialmente, ela não é minha funcionária, mas ela me ajuda muito. Então, assim, ela que organiza muita coisa da minha agenda, né? Consultório, essas coisas, a gente tem as meninas que cuidam lá pra gente, claro, pra ficar uma coisa mais organizada. Mas gravar um podcast, e eu tenho que ir eu ir no médico, ela vai organizando essas coisas pra mim. E ela arruma desde costureira até coisa mais complexa que tem ali pra mim. E claro que a gente briga, porque a gente não tem nada a ver, a gente tem pensamentos completamente opostos. Mas isso é muito bom pra mim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito mandona, eu sou uma pessoa que quero o mundo, eu quero conquistar e tenho 1000 ideias. E a minha é aquela pessoa de calma, respira, senta, vamos pensar, vamos entender. Então, eu acho que pessoas Ajuda a diferentes, ter um assim, equilíbrio, se complementam. outras Bruna, não é outras legal você ter sua perspectivas. mãe para ver as diferenças de geração, assim, para você também entender uma geração um pouco além da geração sua e da geração mais nova? É maravilhoso, assim. Ajuda, não ajuda? A gente, como médico, eu acho que qualquer pessoa que a gente converse, que a gente se comunica, é parte do nosso trabalho. Né? Eu saí com a minha avó, minha avó me pediu vibrador uma vez. Foi maravilhoso. Eu tenho essa intimidade com a minha avó de poder conversar. E minha mãe, eu Sim. falo de tudo com a minha mãe. Né? Eu fiz tatuagem já com a minha avó. Então, assim, a gente, como médico, a gente vai atender todos os tipos de pessoa. Exatamente. E quanto mais a gente conhecer o adolescente, a criança, o adulto, a gente tem que conhecer todas essas Porque as fases. gerações mudaram muito, né? Assim, a minha geração é muito diferente de uma geração um pouco mais nova. E essa geração que está vindo aí é completamente diferente de todas, né? E isso, assim, cada geração você precisa saber tratar de um jeito, né? E é fundamental saber também como chegar nessas pessoas, assim, por exemplo, eu atendo muito adolescente. Adolescente usa o quê? TikTok. Público até 24 anos ali, a rede social que mais se usa é TikTok. Eu não sou a pessoa mais experiente em TikTok. Eu não sei, assim, Instagram, eu sento com você, eu fico 3 horas falando de Instagram com você aqui, te dando todos os hacks, como faz pra melhorar, não sei o quê, porque é a rede social que a minha geração usa. Sim, Olha exatamente. isso. Facebook é uma geração que, assim, a minha mãe, a geração da minha mãe, mais pra cima que usa. Só que eu preciso estar em todas. Então a gente precisa Exatamente. saber um pouco de cada, tá um pouco ali. Você não precisa ser expert em tudo, a gente nunca vai Tem conseguir. alguém que te ajuda nisso? Não consigo. Ainda. Eu não consigo. Centralizadora, doutora, eu tô sentindo. Não Ela já consigo. falou que é ariano, eu conheço um ariano. Então. Um ariano, assim, bem tranquilinho, sabe? Não, ele não tem 1000 ideias, ele é bem tranquilinho, ele é bem Talvez sossegado. seja um caminho, né? É, Talvez no futuro, mas né? sabe o que é bacana? Eu trabalho com eles há um tempo, né? Eu também não quero falar a minha idade, porque ela falou 29, fiquei meia... E aí, quando eu fui a primeira a falar, gente, a gente tem que fazer uma dancinha, gente, a gente tem que fazer alguma coisa. E eles se abriram pra mim, sabe? A escutar, a dar uma chance. Eu acho que nem todo mundo é assim, né? Eles me deram uma A chance. gente tem chance de mudar e evoluir em qualquer momento da É. vida, basta querer. E aí eu vi assim, e, meu, o doutor ainda é um pouco mais tímido, mas a doutora, assim... Não, eu vi o Instagram de vocês, é Ela é demais. assim, outro dia dá uma entrevista, a gente fica babando, assim, porque realmente, assim, ela tem, sabe quando a Não, pessoa mas tem é que talento? eu acredito nisso que você está falando. Que você não é a pessoa só do consultório, eles querem saber. É. Quem que é a Nancy que tá ali me fazendo ultrassom? Meu, aí ela coloca uma roupa, a pessoa Ela pergunta, quer saber. quer dar uma dica, a pessoa pergunta. E o que ela tá fazendo? E ele prevenindo, ajudando as pessoas, porque eles falam coisas sensacionais, importantes que as pessoas não falam. E eu acho que você é da nova era mesmo. Se todo mundo seguir esse caminho de tentar mudar uma vida, né? Mas me conta, mas por trás disso, da sua mãe, tem uma gestão. Porque eu vi que você falou, olha, eu atendo particular. É diferente atender particular. Como ver essa gestão? Olha, eu vou fazer assim porque assim é melhor. Não só pelo propósito da grana, porque a gente tem que receber, óbvio. Mas como que foi essa questão de estruturar, organizar?
Essa questão da grana é engraçada, porque a mãe briga comigo, ela fala que eu vou atender muita gente de graça. Porque vem alguém e, eu faço ação social direto. Eu já fui pra Amazônia, fico uma semana e faço tudo quanto é ação social. E alguém me pedir ajuda, eu ajudo. Assim, eu sou muito aberta, sempre fui. Mas a gente não pode esquecer disso, porque médico tem isso, da gente ser bonzinho, da gente ser Exatamente. filantropo. A gente é. Só que a gente tem que entender que aquilo pode ser uma pergunta de 1 minuto. Mas assim, o que a gente levou de tempo pra chegar nesse 1 minuto? Eu resolvo em 1 minuto, ok. Mas desde 5 anos de idade, eu quis ser médica. Meus amigos faziam viagem de formatura, saíam. Eu não fiz nada na escola. Eu fazia escola, cursinho junto. Entrei na faculdade, foram 6 anos de faculdade que eu me ralei. Meus pais pagando, residência, tudo mais. Então assim, tem que colocar É um preço nisso. sacrifício, gente, absurdo. Daí você tem que ter tempo para se cuidar também, É. né? Você tem que fazer um esporte, você tem que se alimentar adequadamente. Esse tempo você tem que ter para você, né? A gente só descobriu mais recentemente, porque A a gente gente estava esquece, ficando é. com o colesterol aumentado, a gente estava com o exame de sangue ruim. E a gente percebeu que a gente Eu chamo isso precisa. de sustentabilidade no É, não trabalho. tem O seu jeito. trabalho tem que ser sustentável, né? Você pode fazer alguma coisa voluntária, Sem alguma coisa dúvida. caridosa. E deve, Não, né? Mas deve. a sua vida tem que ser sustentável, tem que ter tudo isso. Ah, mas É, eles eram assim. Aí agora eles só assim, fala com a Luana, porque aí já tem um Ela processo. resolve. Os dois. Exato. Melhor falar com a Luana, melhor falar com a Luana, porque... Isso é uma coisa muito boa. Você passar pra alguém conversar por você. Alguém que tenha uma Sim. visão mais de gestão. Tanto que assim, a minha mãe organiza essas coisas pra mim porque ela consegue ver melhor agendar um podcast. É simples, eu posso tal horário. Mas às vezes não bate a agenda e fica, é quarta-feira, não sei o quê, né. Então é mais fácil pra minha mãe. Eu percebi que é mais fácil eu ter outras pessoas respondendo por mim porque eu ganho tempo pra fazer coisas mais importantes pra mim naquele momento. Sim. Então, questão de gestão de consultório, coisa que pra mim foi importantíssimo no início. A gente residência vira em março sempre. Eu comecei meu consultório 4 de março do meu R3. Então, bem no começo. A hora que eu virei R3, eu comecei o consultório. Porque eu comecei em outubro o Instagram profissional, as pessoas começaram a pedir consultório e a minha ideia era assim, quando terminasse o R3, eu pensaria em começar alguma coisa, né? E aí, foi muito mais rápido do que eu imaginava, assim, em coisa de 2 meses eu tinha 20 mil seguidores, foi muito rápido mesmo. E aí, começaram a pedir consultório, o Gaspar, que foi quem me incentivou a começar na internet, ele falou, vem pro meu consultório. Eu falei, como assim? Ele, não, vem pro meu consultório, ó, de quinta de manhã eu sei que você tem livre da residência, eu não uso consultório, pode vir pra cá. Eu falei, não, Burro ele, né, Bruna? eu não vou ter paciente. Eu falei, você tá louco, eu não vou ter paciente. Pescou um talento fresquinha. E adivinha o signo dele, ariano também, né? Eu acredito muito em signo, né? Não tem como. E aí ele falou, vem pra cá. Aí eu falei, eu não vou ter paciente. Ele, abre a agenda. Abriu. No dia que abriu, o primeiro mês estava lotado. Falei, bom, vamos começar a atender mais. E fomos indo. Então, assim, foi importantíssimo eu ter aqueles anos de experiência dele. Não é só, porque hoje o que bomba é a internet. Beleza, eu sou novinha, então eu entendo de internet, então eu que sei tudo. Não. Não, Então, assim, imagina. pra mim, eu preciso 100% dele ali profissionalmente me ajudando, porque a experiência dele de 30 anos de consultório não tem preço aquilo, não tem um curso que eu faça que vai me dar aquela experiência. Então, ele tinha tudo. Secretárias, exames, a gente colhe Papa Nicolau, como é que eu faço a logística desse Papa Nicolau de chegar no laboratório, de levar? Eu tinha tudo pronto ali. Então, eu vi como, pra começar, alugar um consultório, por mais que fosse muito mais barato, se eu montasse o meu, alugar uma sala comercial, tá ali, seria muito mais barato. Mas naquele momento, O suporte era tudo. não tinha com tudo. Não tinha preço, aquele suporte e a experiência dele. É uma mentoria, né? Hoje, depois de 2 anos de consultório, a gente tá trabalhando para que a gente vire sócios, a gente tá trabalhando mais para crescer essa clínica e sermos parceiros mesmo, porque a gente se dá muito bem, a gente puxa a orelha do outro, assim, cada um, a gente é muito expansivo, a gente tem muita ideia, então a gente vai se moldando ali. Mas pra começar aquilo foi primordial, assim, ter alguém com a experiência falando, não, faz desse jeito, faz aquele. E até hoje, ele pega e me puxa a orelha, ele fala, eu vou brigar com você que nem filha. Tá errado isso, não gostei daquilo, não faça isso. E é muito importante eu ter esse... Mas assim, desculpa. É que a gente não tem escola de gestão na faculdade. É. Né? Nada, A gente sempre nada, fala, A gente nada. é perdido. Mas você enxerga, por exemplo, em 5, 10 anos ter outras pessoas, outras áreas? Porque eu vejo que você não pensa só na parte, vamos dizer assim, médica da mulher. Você pensa no bem-estar de uma maneira geral. Você pensa, assim, em outras frentes na gestão, assim, do futuro? Hoje, esse ano foi
voltando assim, só pra contextualizar, você falou isso da gente cuidar da gente, né? Eu, na residência, eu tive burnout no meu R2. Então, eu sofri bastante. Residência é uma fase puxada, Sim, assim, e eu sofri plantão. bastante. E mesmo morando na casa dos meus pais, com todo o suporte, assim, eu sofri. Então, quando eu formei, eu prometi pra mim que seria um ano que eu cuidaria de mim. Então, eu comecei a trabalhar bem menos. Contei ali, pra eu viver, né? Pra eu morar sozinha, pra eu pagar minhas contas, eu preciso de tanto. E eu comecei a trabalhar bem menos. Eu basicamente estava trabalhando 3, 4 vezes por semana, dava um plantãozinho um final de semana ou outro. Mas assim, eu acordava tarde quase todos os dias, tinha um dia da semana que eu não trabalhava. Tirei esse tempo pra mim. Eu tava 100% sedentária, 13 quilos acima do meu peso. 13 quilos acima do que eu tô hoje, na verdade, né? E aí eu comecei a praticar atividade física. Eu vi que você fez um programa de qualidade de vida, né? Comecei Você a corre. correr. Eu falei, Isso é muito legal, um exemplo, né? E isso de postar, assim, todo dia que eu vou na academia, todo dia que eu posto, todo dia que eu faço alguma coisa, eu posto. Porque se uma pessoa se incentivar, e eu já ouvi muito de, ai, você com essa rotina corrida, você conseguiu ter tempo pra ir na academia? Ah, então eu também vou. que nem eles. A gente É faz legal questão, isso. até a gente fica chata. Então, posso uma foto? Sei o quê. Aliás, Luana, esqueci. A gente insiste, porque eles saírem à noite mostra que, sabe, a felicidade faz sentido também, né, pra quem trabalha tanto. Ele escreveu outro dia sobre 30 minutos, a 10 a 30 minutos você vê a natureza, né? Meu, ninguém sabe disso. E a gente tem a praia aqui. Ajuda a diminuir o estresse. E correr, assim, eu já várias vezes, minha avó passou por uma cirurgia recente, eu sou médica, né, a gente médico pode entrar na cirurgia, a gente pode estar ali, eu não consegui psicologicamente estar na cirurgia, eu fui correr. Uma pergunta, Bruna. Para você sair da inatividade, o que te ajudou a motivar? Você precisou de um personal? Foi sozinha mesmo? Foi eu entender que, na verdade, o que eu fazia ali não era em nenhum momento por estética. Eu nunca fui magra. Sempre tive dificuldade com balança, sempre tive dificuldade para emagrecer. E aí eu descobri que eu tinha SOP, né? Na verdade, com 13 anos foi me prescrito anticoncepcional, eu não tinha nem beijado na boca, eu usava anticoncepcional. E eu nunca entendi, nunca soube da relação entre a síndrome dos ovários policísticos com a obesidade. Até que me tornei médica, fui fazer ginecologia, e aí fui entendendo, e aí percebi que eu tinha síndrome. Não foi explicado pra você. Não Deveria, foi explicado. Né? Caramba. Né? Coisa que eu faço com meus pacientes hoje. Eu falo assim, ó, você tem endometriose. Você sabe o que é endometriose? Não importa que você passou em 5 médicos antes. Você sabe o que você tem? Então vamos lá. Eu explico do jeito que a pessoa entender. Ah, desculpa, eu não entendo o termo médico. Eu vou explicar 15 vezes até chegar de um jeito que você entenda. O que eu falo para minhas pacientes que elas começam a rir. Teve uma que chegou uma vez no meu consultório e falou assim: ai, desculpa, é que eu não sei explicar direito o que eu tenho aqui pra você, porque é umas palavras difíceis, né, tal. Eu falei, me explica como você tá sentindo. Aí ela também não tá conseguindo. Eu falei, vamos lá, você trabalha com o quê? Ela, eu sou desenvolvedora de sistemas. Eu falei, minha filha, se eu for no teu trabalho, eu vou passar uma vergonha que tu não tá entendendo. Aquela tela preta, um monte de... Eu vou passar vergonha também. Então, assim, me explica como você consegue. A minha função aqui é saber interpretar, né? Se fosse pra você me falar em termo médico, pra que eu fiz medicina? Era colocar ali, escreve na internet, põe uma máquina ali. Eu tenho que saber interpretar. Essa é a minha função como médica. Sim. Porque ela ajuda no tratamento, né? Com certeza. Porque ela participa do que Entender ela o que quer, é. o que ela não quer. Você com 3 anos, sabendo por que você está tomando aquele anticoncepcional, a Nunca diferença. soube, Poxa, será que se eu fizer um pouco mais de atividade física, então, e reduzir esse peso, né? Eu via isso Caramba. pelos meus pais, assim, meu irmão, meu irmão nasceu de 30 semanas, minha mãe foi paciente que qualquer obstetra tem pavor, ela teve tudo mais um pouco, eu torço pra que eu nunca pegue essa paciente, mas minha mãe foi essa paciente. Meu irmão nasceu de 30 semanas. E ele sempre teve muito problema pulmonar, por causa de maturação e tudo mais. Então, assim, eu vi que meus pais, eles viraram especialistas em pulmão. Eu lembro de eu criança, meu pai virar e falar assim, vou alugar um galão de oxigênio. E ter um galão de oxigênio na minha casa. Assim, hoje, na minha época, aquilo de normal. Na minha casa era normal, mas hoje eu vejo que não era uma coisa normal. Só que meus pais, eles ficaram especialistas em problemas que meu irmão tinha, e meu irmão nunca mais precisou ser internado, porque meu irmão era internado toda hora. Então, quando eles começavam a ver que meu irmão tava chiando mais um pouco, oxigênio em casa, fazendo inalação com oxigênio, parou de precisar ser Você internado. veja que benefício que tem para o sistema de saúde esse conhecimento, né? Entender. Entender o que tá Entender o que você tem. acontecendo. Eu tenho dermatite atópica também. Quando eu entendi os tecidos que eu podia, que eu não podia, porque assim, era, ai, passa pomada, vai no médico, vai no dermato, vai não sei o quê. 1000 tratamentos. Eu comecei a entender que assim, o tecido da roupa que eu usava
me causava crise. Caramba. Não, olha como isso é complexo, gente. Se a gente puder entender e tratar em casa, a gente beneficia muito quem tá necessitando realmente do hospital ou de um médico, assim, Exatamente. real, né? Então, assim, é Autoconhecimento. muito maior. Então, assim, se você souber que você pode fazer alguma coisa em casa e não pegar o lugar de alguém que realmente tá necessitado do atendimento médico, olha como muda. Mas precisa de tempo e hoje a remuneração não Mas no deixa, meu gente, né? entendimento, assim, essa participação do médico na internet é uma grande oportunidade, Exatamente. né? Exato. Para poder fazer educação e divulgar saúde. Eu fico imaginando assim, você passa às vezes na estrada, você olha aquelas favelas, eu fico imaginando, puxa vida, será que alguém lá do meio da favela tem acesso a esse conhecimento que a gente tem? E a internet é uma oportunidade, né? Quando eu faço essas ações voluntárias, né, a gente acaba vendo, a gente foi no México 70 e eu levei minha mãe da última vez. E aí, ela nunca tinha ido, e ela ficou impressionada. Eu falei, mãe, é o básico, assim, a gente ajuda fazendo o mínimo, a gente acha que precisa fazer muito pra ajudar. Não. Você tirar um dia Informação. seu e ir lá e explicar uma coisa simples, A pessoa guarda aquilo pro resto pra da vida. sempre. Ó, eu dou dica no Instagram, eu vou dar um exemplo. Óleo de coco é ótimo pra evitar corrimento. Dormir sem calcinha é ótimo pra evitar corrimento. É uma coisa que, assim, é simples, você não precisa gastar, você não precisa de coisa muito elaborada, vai lá e ponto. É por isso que eu incentivo tanto, porque às vezes uma dica já melhora a saúde. Às vezes não é a minha, às vezes da Agatha, às vezes da minha mãe, às vezes. Exato. Porque a pessoa que tem o acesso, ela vai falar para outra, né? Então, eu acho que é importantíssima essa quebra de tabu do médico. Isso é importante também você saber pra quem que você fala. Eu vejo muito médico perdido nas redes sociais pra quem que você tá falando. Então, por exemplo, se você é geriatra, você não vai falar pro seu paciente. Você vai falar pro filho do Filho. seu paciente, que é quem tá A ali. pessoa, tá vendo? Se você é pediatra, Gente, você vai falar pro pai daquela criança. Tem toda uma gestão. Não Você pense precisa saber pra que quem internet você fala. é mundo de qualquer um, não. Você tem que saber a sua persona, pra quem que você tá falando, o que você tá falando. Porque tem muita responsabilidade, né, Bruna? E ver esse lado também, isso de persona, a gente acha que às vezes rede social, você não tem um resultado de cara. Não é assim, eu vou começar com a rede social hoje, semana que vem meu consultório tá lotado. Cara, a gente vai fazer uma estratégia. E tudo que você vai fazer, você tem que fazer muito bem pensado. Então, assim, tudo que eu posto é muito bem pensado. Eu postar a minha reação colocando o meu DIU. Que eu filmei, pra quem não viu isso. Eu filmei colocando o DIU em mim, filmei o meu rosto, como era isso. Por quê? Eu quero mostrar pra minha paciente como que é o procedimento, que ela não precisa ter medo. Aquilo financeiramente, pra mim, rendeu muita coisa. Sim. Então, Não, foi assim, magnífico. nada você faz. E a exposição, assim, você tem que estar ali, assim. Coragem também, né, de se coragem, expor. a exposição. E eu não ligo. Então, assim, se eu não ligo, ok, eu vou mostrar, porque eu sei que isso vai ajudar tanta gente que não consegue. medo de colocar, Exato, Você né? é criticada pelos colegas, Bruna? Ah, demais. Demais, mesmo? demais. Sempre fui, assim. Eu, quando comecei na residência, a gente pensa que hoje ainda tem muita Hoje barreira. as pessoas te Hoje criticam. ainda tem. Hoje não, assim. Depois que você chega em algum nível, assim, as pessoas já param um pouquinho. Quando vê o resultado. Acho que Não, nem o quando nível. vê o Acho que resultado. quando vê o resultado, né? Quando vê você chegando onde a pessoa queria chegar e ela não conseguiu. E aí, assim, quando eu comecei... Que é a coragem que você teve, né? 2020, né? As pessoas não Pandemia, faziam né? tanto assim. E aí, quando eu comecei, eu tinha 26, 27 anos, novinha, na residência. Então, assim, quem é essa louca aí postando um monte de vídeo e acha que tudo que a internet é dancinha, é coisa besta? Assim, nunca fiz. Nunca foi isso. Sempre foi conteúdo, sempre foi consciência por trás. Mas de uma forma leve que a pessoa que precisa chegar ali entendeu. Bruno, acho que você é um exemplo. É um exemplo para os médicos, né? Porque, na verdade, a gente precisa, assim, tomar pra gente a internet, né? Principalmente Participar. se você não tem tempo no consultório, às vezes é encarar como se fosse Uma integrado, extensão, né? Porque a sua Atenção. paciente vai te seguir. Então, assim, não é só para captar novos pacientes. Então, às vezes, você dá uma dica que vai servir para sua paciente. Não, e É, é o que- maior, o que a Nancy tá é o falando- social, às vezes não tem tempo, mas o social, uma O dica que a Nancy está ajuda. falando, que eu acho que é muito interessante, às vezes o médico não trabalha com particular, ele trabalha com convênio, ele tem que atender um pouco mais rápido, e é um benefício muito grande se ele puder pôr as E explicações pode falar, olha, dele. cliquei lá no vídeo, Olha, ela vai lá e Exato. assiste. É uma oportunidade, né? exato. Ô, Bruno, eu queria perguntar uma coisa para você. O que no seu entendimento tem sido os assuntos mais importantes que você tem abordado dentro do consultório, que você sente que é uma demanda e E você como é que enxerga... você faz para levantar essas dúvidas, É. né? Como é que você seleciona, né, o que você vai, de repente, falar? A primeira coisa que eu falo para paciente é: me fala tudo que te incomoda. Esquece ginecologia, esquece qualquer coisa.
O que te incomoda? Então, a minha pergunta é, quais são as queixas que Que mais chegam, né? que chegam E de aí, assim, incômodo quando- e Aí aquilo você que fala, mexe... vou fazer um vídeo. Não, e aquilo que mexe com você, que você fala assim, puxa, isso é realmente é uma coisa importante. Porque deve ter queixa besta também, Tem, assim, sempre no sentido de tem. bobeirinha, não vou chamar Sempre besta, tem. né? E tem gente que vai de rotina também, e é ótimo fazer prevenção. Mas o que eu recebo muito, que é algo que me pega e eu pego como assim, a minha luta, e vamos lá, é libido. Caramba, libido. É uma queixa Interessante. muito comum. E assim, às vezes a pessoa nem sabe que é uma queixa dela. Você começa a perguntar e fala, mas e aí? Tem libido? Aí ela para pensar e não. E aí, quando a gente pensa em disfunção sexual, por definição, 6 meses e é algo que te causa angústia. E aí, quando você começa a perguntar, ela fala, realmente, no meu relacionamento está afetando. Ou mesmo que no teu relacionamento, mas isso me afeta porque eu não tenho vontade, eu queria ter vontade. Caramba. Então, assim, a gente vê tratando libido, toma isso, toma aquilo. Não é isso que vai tratar libido. Você tem que conversar com o seu paciente, você tem que... E a rede social também entra nisso, porque eu falo muito de libido ali. Então, eu dou umas dicas, coisas simples. Às vezes o médico, a gente fala muito que tem que ter 30% da sua vida pessoal dentro da rede social para que, né, Sim. tenha vida ali e não seja aquele catálogo chato pra pessoa acompanhar. Exatamente. E aí, o que eu faço? No começo eu postava muito tudo da minha vida. E eu comecei a dosar isso, porque as pessoas... Tem gente que tem noção, tem gente que não tem, sempre. Uma mistura. Então eu comecei a dar uma regulada. Mas o que dá pra você colocar de vida, por exemplo, eu tava vendo Netflix. Digitei no Netflix, pesquisa, sexo. Várias séries e filmes, e assim, não é coisa explícita. Tem um que é de arquitetura. Como montar um quarto de sexo. Como fazer o seu quarto ser mais sexualmente ali atraente pro casal. E nem sempre é aquele que tem uma luz vermelha. É uma coisa simples, uma coisa mais romântica pro Tem casal. um que ganhou um prêmio, assim, foi assim, eu não vou saber, que é sobre adolescentes, que é uma sexóloga, que ela tem um filho adolescente, que ela ensina pra ele e ele ensina pros colegas na escola. Na escola, é. Ele ganhou um monte de prêmio. E assim, Nossa, me saiu o nome aqui. não sei se é sexo, é alguma coisa. Eu assisti essa série. Você É muito assistiu? bacana. E aí ganhou um monte de prêmio. E por que ganhou um monte de prêmio? Porque um monte de adolescentes acessou E viu, e aprendeu muita coisa. se viu ali porque realmente não tem informação. As pessoas têm o tabu. Não, né? e o legal disso é estimular, porque assim, a libido a gente precisa entender que do mesmo jeito que eu preciso ir pra academia pra ter músculo, pra conseguir ter disposição, a libido é algo a ser trabalhada, né? Você não consegue tirar ela de uma caixinha mágica, você precisa trabalhar a sua libido. As mulheres têm muita vergonha ainda de falar. Sim, Eu percebo total. lá no meu ambiente, às vezes eu falo, gente, não sei o que é. Todo mundo fica assim, Luana, para. E eu acho super normal falar de sexo. Mas isso é o que traz libido pra gente, né? A libido... Freud já descrevia a libido como a você nossa vontade pensar, de viver. né? Então, assim, você tem que ter essa vontade dentro de si. É o seu ânimo pra ter disposição. Aquela história de, fulana não tá transando, por isso que tá aí. É verdade. É verdade, É não. verdade. É verdade. São as mulheres que estão falando. Transem, é saúde. Gente, serve pro homem também, Libera né? serotonina, libera endorfina, todos os nossos hormônios do bem-estar. Não, e eu acho que É anti-inflamatório natural. falar sobre isso, eu acho que falar, combinar dia, eu acho isso super bacana. Isso é uma técnica, isso chama-se, na verdade, sexo com data marcada. Né? A gente tem isso aí muito de relacionamentos a longo prazo, a gente entra numa neutralidade sexual. Né? Vocês viram, quase que se fundem aquelas pessoas. Porque vocês tá 30 anos casados, tem a mesma rotina, tem os mesmos gostos, você entra numa neutralidade, aí deixa de ter aquela atração sexual. Então, quando você coloca ali, quarta-feira a gente vai transar, você vai pensando, Você se prepara, você vai toma aquele lingerie, banho, põe aquela roupa que você faz. A primeira vez que você saiu com ele, você pensou, nossa, vou pôr essa você não come aquela buchada, você já come uma saladinha. Aquele creme de cabelo de milhões que você deixa jogado no banheiro porque é caro, não pode usar. Isso. Né? Você se prepara para Gente, esse eu acho momento. super importante. Mulheres, isso, gente, é normal, óbvio. Isso entra na resposta sexual. Então, quando a paciente fala que ela tem falta de libido, eu primeiro sento com ela e falo assim: você sabe como é que funciona a resposta sexual de homem e de mulher? Homem, em média, demora 2 minutos pra ficar pronto. E homem é visual. Ele olhou esse microfone e falou: nossa, parece uma bunda. Pronto, tô com o pênis ereto. Pronto pra ter relação. Mulher não é assim. Mulher, a gente, em média, são 14 minutos pra gente ter lubrificação. Mas o nosso estímulo é muito sensorial. Então, assim, é o que a gente ouve, é o que a gente vê, é o que a gente sente de cheiro. E isso pode levar, às vezes, o dia inteiro. Então, o bom dia que ele te mandou mensagem é muito importante. Tem uma pesquisa de 1914, se eu não me engano, de um cirurgião chamado Maxwell. E ele começou a ver que ele amputava uma perna de um paciente. E o paciente esquecia que tinha sido amputado. Ele falava assim, esqueço. Às vezes eu vou apoiar a perna e eu caio, porque eu acho que a perna tá aqui. Ele falou, gente, eu tirei a perna
dela. Como é que ela cai porque ela não lembra que tirou a perna? E ele viu que o nosso cérebro precisa de 21 dias para ter qualquer novo costume. Então eu faço isso com as minhas pacientes. Eu falo, ó, durante 21 dias você vai pensar em sexo todos os dias. E às vezes eu trago o parceiro pra isso. Porque a Isso mulher, que eu às ia vezes, pensar perguntar. sozinha não consegue. Não é, muito Eu legal. falo, manda teu parceiro todo dia falar de sexo com você. Às vezes, pessoalmente, tem vergonha. E o celular vem pra ajudar isso. Então, às vezes, no meio do trabalho, mandar uma mensagem mais picante. Ou, à noite a gente vai fazer isso. À noite a gente vai se ver. E você vai estimulando o seu cérebro a pensar em sexo. Porque é uma coisa que, assim, ó. Você falar pra você, seguinte, tira a roupa, vai embora pelada. A vida inteira te falaram que você podia sair pelada daqui. Como é que tu vai conseguir sair pelada? Exatamente. Não é um vai. tabu na minha A cabeça. gente é criado que mulher não pode querer, mulher não pode fazer, mulher não pode falar, mulher não pode pensar em sexo. Aí do nada ele fala, então, agora tu casou, filha, todo dia tu vai querer. Não tem como. Para eles já é automático, porque eles já pensam nisso. É E que é homem não tem natural, tabu, né? O homem não Que é é cri- reprimido. Eles olham o bumbum já, eles ficam E uma homem não é mulher. reprimido. É A criação. gente É verdade, não a pode, gente não não tem nenhum tipo mulher de não pode tolimento pensar, aí. né? Até na relação, né? Eles Quantas estão mulheres, às olhando vezes, para fazem- aquele buraco. E a gente está pensando em outra coisa. Uma na- paciente já parei, no ela, o problema dela era almoço que ele que a ligava a gente vai TV. fazer amanhã. Então a gente também Loucura, tem né? essa. A Vocês gente fazem dispersa, exames. né? Eu tenho muita paciente com vaginismo. Eu vejo pacientes que falam, não consigo fazer ultrassom transvaginal, porque assim, me fecha por completo e trava. E qual que é a causa do vaginismo? Criação, né? não- Todos os traumas, todos os... Mas, Bruna, é muito legal. Mas me conte, e a tribuna? Veio como na sua vida esse presente aí? Você tá na televisão e tudo, Globoplay. Deve ter sido um presentão, né? Foi, não, foi e é incrível, né? Sim, sim. Na verdade, eu já tinha dado muitas entrevistas, porque quando começou isso com a rede social, começou podcast, entrevista pra cá, entrevista pra cá. E eu percebia que quando eu tava na TV, entrevista pra TV, eu sempre virava uma outra Bruna, assim. Eu ficava mais séria, eu ficava mais contida. Eu tentava não tá tão... Colocava a roupa mais séria que eu tinha no armário, ficava 3 horas procurando uma camisa séria, e não sei o que, maquiagem, prende cabelo, não sei o que lá. E aí, participei de uma entrevista lá que eu nem sabia pra onde ia, na verdade, porque era época de Covid, então eles fizeram pelo computador. Eu tava em casa, liguei a câmera lá, não era ao vivo, não era nada. E tava bem solta. Falei bem do meu jeito, e não sei o que e tudo mais. E aí houve uma reunião de pauta. Ah, quem é aquela médica lá que tá falando super bem na TV, que deu uma entrevista hoje, a repercussão dela foi super boa. É isso que o diretor falou, manda ela vir aí amanhã pra eu conversar com ela. Cheguei, mas assim, eu falei, eu tenho, sei lá, 30 segundos pra vender meu peixe, né? Eu falei, quando que eu ia ter entrevista com o diretor da pitch Globo? importantíssimo. Já saí falando. Falei, porque quando eu era mais nova, eu fiz um vídeo com as minhas amigas, mandei pra TV, pra Globo, ganhei um prêmio Multishow, e aí deixei isso de lado porque eu queria ser médica, hoje eu consegui juntar as duas coisas, eu que filmo, eu que edito, eu que faço roteiro, eu que faço tudo, minha rede social, tudo eu que faço. Aí ele, então tá bom, a gente quer te dar um quadro toda terça-feira? Eu falei, meu Deus, como assim? Aí naquele primeiro momento foi, calma aí, mas é televisão, né? O negócio é mais sério. Aí ele, então, mas é pra você ser como você é. Eu falei, mas tu tem certeza? Sim. Aí ele assim, não, que nem você é na internet. Eu falei, Eu sou a ovelha negra dos Sim, médicos. eu falei, que nem é na internet? Ele falou, não, é pra falar do jeito que você quiser. Aí eu falei, eu saí de lá, liguei pra minha mãe e falei, mãe, eles falaram, tá, mas tá bom, mandou gravar um piloto. Aí eu gravei meio descontraidinha, mas assim, não fui 100% que Dentro nem de eu estou. de um padrão, né? Que... Gravei o piloto e tal, beleza, mandei. Segunda-feira vem assinar o contrato. Falei, vou levar minha mãe, né? Vou dar orgulho pra minha mãe, pô, assinando o contrato na Globo. Vou lá. Aí do nada chega um dos diretores lá, ele virou pra mim e falou: vim aqui porque eu tava louco pra conhecer essa menina que faz sucesso na internet. Aí eu, oi, prazer, não sei o que tal. Aí ele, acabei de ver seu post sobre sexo anal. Eu travei assim, eu falei, meu Deus. Eu lembrando que eu tinha falado, eu assim, o que eu falei nesse vídeo, meu Deus. Aí ele, você precisa trazer esse vídeo pra televisão. Eu falei, terça-feira, meio-dia, eu falando de sexo anal? Aí ele, você vai achar um jeito sutil de fazer isso. E foi tudo que eu precisava naquele momento pra perder o medo e assim, pra levar informação pras pessoas. E o nome é isso, sexualidade descomplicada. É pra descomplicar, tirar qualquer tabu e vamos lá, e vamos conversar, e vamos ajudar quem precise. E é uma médica que tá falando, né? Porque às vezes vai pôr isso pra uma pessoa não médica falar e sai umas Tem muitas informações besteiras, ruins, assim, internet, sem de dúvida, né? informações de valor. E eu acho que o médico tem total, assim, condição de dar uma boa orientação, né? Outra coisa que é muito importante, que para começar,
Quando eu comecei, eu fui atrás de, juridicamente, como eu poderia me proteger, né? E aí eu fui olhar o Código de Ética Médica, tinha uma página com umas regrinhas de médicos em redes sociais. E aí eu comecei a pesquisar mais, e aí tem um livro de 2006, do CFM, sobre ética em publicidade médica, é o nome do livro, na verdade, e que, assim, muito desatualizado. Em 2006 eu tinha 12 anos, então, assim, era outra internet, Orkut, MSN, entendeu? Então, assim, muita coisa mudou. E precisa ser discutido mais. Teve um fórum, 4 de junho do ano passado, teve um fórum do CRM, do CREMESP, na verdade, o paulista, né? E em que foi discutidos alguns pontos, em que muitos médicos discordam. Por exemplo, você não pode colocar o seu telefone de um consultório na sua bio do Instagram. Então não pode estar ali, a gente Tem só muitas consulta, eu dou regras. o telefone aqui. É. E eu vejo muita gente que faz e não faz por mal. Porque não tem esse conhecimento. Porque eu fui até o CREMESP e eu descobri que existem 6 páginas frente e verso de uma nova atualização de novas regras. E eu lendo isso, eu sou uma pessoa mais ou menos assim, entre ser muito certa, muito, né? O meu pai já é mais liberal, a minha mãe já é mais certinha. Quando a gente leu, cada um interpretou de um jeito. Eu falei, bom, não, calma. Caramba. Vamos a um advogado. Mas é assim. É porque lei, eu li e interpretei de um jeito, minha mãe do outro, meu pai do outro. Mas cada um leu conforme, né, A o gente seu passa jeito. por isso. É. É difícil. É muito difícil. A gente percebe que a gente poderia. Tem várias É, interpretações. os médicos hoje não estão sendo tão reconhecidos, poderiam ser mais reconhecidos e o médico teria que vender. Vender mesmo, eu tô falando vender. Quem quer escolher a Bruna escolhe, quem quer escolher o Como os Luiz escolhe. dentistas, né? Poder, A gente e perde não muito, a pode. gente perde muito paciente por isso. Aí a pessoa vai numa pessoa que- É os outros conselhos Por exemplo, de especialidade. Não. E, por exemplo, eu faço peeling íntimo para clareamento. Eu não posso postar um antes e depois. Eu não posso postar isso. Um outro profissional pode. Qualquer profissional que faz um cursinho de 2 anos aí, ou de um final de semana, vai lá e posta. Exatamente. E aí, por que o meu é mais caro? Ele vai no mais barato, ainda mais o que tá postando ali. Você tá entendendo? Então, assim, Isso que a minha área não é estética, assim, quem é dermato, quem é plástico, eu acho que sofre muito mais. E não deveria ser isso, a gente deveria ser mais unido, a gente tem que ser... Até quando vem falar comigo, eu falo tudo. Ai, quer aprender como é que eu faço no consultório? Senta aqui comigo, vou te ensinar. Quer dica de Instagram? Senta aqui, vou te ensinar. Eu não acho que ninguém é meu concorrente, pode ter sido a mesma formação que eu, a mesma área que eu, não é meu concorrente. Que nem eu faço, ninguém vai fazer porque eu sou eu. concordo plenamente. Então, assim, a gente olhar tem que pra se casa, unir. não pra fora de casa. A gente tem que se unir. Ninguém é meu concorrente, assim. Por exemplo, minha cunhada não passa comigo. Por quê? Porque sou eu. Sou cunhada dela. Então, assim, vai ter que ter médico de todas as áreas. Assim, minha melhor amiga da faculdade é ginecologista. Então, assim, não tem concorrência. A gente tem que ajudar os outros. Eu acho que é um problema muito grande da medicina. A gente não é unido. E isso faz com que a gente só perca. Não consegue ver que a gente não tá um ganhando mais que o outro. Tá todo mundo perdendo. Bruna, você é um talento. É impressionante ouvir você, ouvir essa nova geração, que você inspire muitas pessoas. Deixa um recado aí pra galera, doutor, falei alguma coisa, doutora também. A gente tá no encerramento agora, mas assim, é muito legal escutar pessoa que tá estudando, pessoa que é real, e fala as verdades. Nem você falou assim, eu não quero ser aquela médica que parece que não solta pum. E é verdade mesmo, a gente tem que ser real, porque a gente sofre igual, as mesmas coisas. Quando eu falo pra eles, mostra que vocês estão fazendo isso, porque descaracteriza aquela coisa do médico que é inacessível, sabe? Eles são seres humanos, eles sentem tudo igual, e a gente passa pelas mesmas coisas, e é legal ter essa coisa perto, assim, muito legal que você fez. Bruno, eu acho muito importante o seu exemplo de comunicação, que o médico precisa se comunicar e ele precisa usar as ferramentas de internet para poder fazer isso. Eu acho um exemplo excelente, né? Obrigado. Né? Muito obrigado, a gente Gratidão agradece. por você abrir, não só para a gente aqui, mas abrir as portas para outros médicos que estão chegando, para que eles tenham essa coragem que você tem de passar uma informação de valor, porque eu vejo que tem muita gente de valor que tem vergonha, ainda receio de entrar, como a Brené Brown fala, da vulnerabilidade, de se colocar ali na arena, todo E se mundo expor, na né? E se arquibancada, expor. né? Criticando, e você foi lá, mostrou a sua vulnerabilidade para que todo mundo tivesse esse conhecimento. Eu queria agradecer aí o exemplo para essa geração que está vindo, né?
E você, Bruna, deixa um recado pra gente aí. Obrigada pelo convite, eu adorei estar aqui, adoro esses papos descontraídos. Podcast é muito bom por isso, né? A gente vai falando, a gente vai com um roteiro, ele nunca segue o roteiro, já vai indo. Sim. E o que eu tenho de recado, assim, pra quem é médico, pra quem tem medo de começar, é entender que a rede social não é dancinha, não é coisa besta, não é futilidade. É o seu trabalho, você tá mostrando o seu trabalho, né? É uma vitrine. Você pode não ser, você não precisa ser blogueiro, você não precisa ter 100 mil seguidores. Se você tiver 2 mil, quantos pacientes você atende por dia? 2 mil, você fica muito tempo atendendo paciente aí. Então, assim, vai te ajudar profissionalmente, vai tirar dúvida dos seus pacientes, dos futuros pacientes, vai ajudar outras pessoas. E o óbvio precisa ser dito. Às vezes a gente fica pensando que precisa dizer uma coisa muito complexa, precisa ter um conteúdo muito incrível. Ah, mas todo mundo já sabe isso. Não, vai ter alguém que não sabe ainda, que precisa ouvir aquilo. E às vezes naquele momento, porque a pessoa ouve 10 vezes não entra pra ela. Naquele momento fez sentido. Então tá na internet é muito importante. Não existe concorrência entre a gente. Acho que tá cada vez mais crescendo o número de médicos, cheio de faculdade por aí. Então cada um vai crescer na sua área e a internet tá aí pra isso. É isso mesmo. E o que a Bruna nos remete? Experiência. Ter uma experiência bacana, independente de quem você foi atendido. Então, procure uma experiência que você não vai esquecer. Eu acho que é isso que vai lembrar sempre de você, Bruna. Olha, foi muito bom. Um grande abraço e até a próxima, galera.